Bem, bom dia a todos, né, aqui presentes. Nós damos início, então, à primeira das 4 lives que serão realizadas com o objetivo de entrevistar os candidatos a deputado estadual e federal por Salto. Trata-se de uma iniciativa da Pastoral Fé e Política, da Paróquia São Benedito, numa parceria com o jornal Primeira-feira. E essa atividade marca também o início da utilização aqui do nosso estúdio. Então, para a gente também é um momento de muita alegria a gente estar participando desse evento aqui junto com vocês. As marcações das entrevistas, elas foram feitas de acordo com a disponibilidade da agenda dos próprios candidatos. E os 5 aqui por Salto foram convidados. Apenas um deles, que é o Damasceno, que concorre a uma vaga como deputado estadual, em virtude de compromissos de campanha, não irá participar. A agenda, então, ficou assim. Hoje, quarta-feira, 17 de agosto, está aqui no estúdio presente conosco Tiago Isola, ele que concorre a deputado federal por Salto. Ainda hoje, às 8h30 da noite, nós teremos a entrevista com o candidato a deputado estadual, Cláudio Terazaka. Na próxima quarta-feira, dia 24, o candidato a deputado federal, Vinícius Saldino, às 9 da manhã, e Graziela Costa, candidata a deputada estadual por Salto, às 15h30, ou seja, 3h30 da tarde. A live está sendo transmitida ao vivo, está prevista 1 hora de duração, mais ou menos, e a transmissão é simultânea pelo canal do Facebook da Paróquia São Benedito e também pelo Instagram do Primeira-feira. Os vídeos também ficarão disponíveis para serem acessados nesses canais por quem quiser assistir novamente ou assistir pela primeira vez. Estão presentes aqui no estúdio o padre Carlos Marquesani, ele que é pároco da São Benedito, o coordenador da Pastoral Fé e Política, o Wellington Gessoli, o diácono José Carlos Pascoal, que na verdade é um dos fundadores da Pastoral Fé e Política, integrante também, e eu que sou jornalista diplomada e editora responsável pelo jornal Primeira-feira, além, é claro, do nosso entrevistado. O entrevistado, ele foi orientado a vir apenas com um assessor, que está presente aqui no estúdio também. Aliás, aqui no estúdio nós temos então a equipe do jornal, integrantes da pastoral, são essas pessoas que estão aqui nesse ambiente conosco. A resposta será de até 5 minutos. A réplica e tréplica serão também de até 2 minutos cada. O objetivo aqui é esclarecer sobre as propostas, ideias e posicionamentos. Sabemos que não vamos esgotar todos os assuntos, mas esperamos ajudar nas escolhas de um representante ao cargo de deputado estadual e federal, de acordo com princípios cristãos, seguindo os fundamentos do Estado Democrático de Direito, que organiza a nossa democracia. Sendo assim, o candidato foi orientado a respeitar o tempo estabelecido e evitar qualquer ataque a outras pessoas. Caso isso ocorra, a pessoa citada terá a oportunidade no programa seguinte de se manifestar, encaminhando uma resposta que será lida aqui também ao vivo. Faltando 1 minuto para o término do tempo das respostas, nós vamos avisá-lo, inclusive, de que tem mais 1 minuto ali para encerrar. A ideia aqui é que você que está nos acompanhando também possa entender como é que é o funcionamento aqui da nossa dinâmica. Bem, vamos dar início aqui, vou apresentar então o Tiago, com base no currículo que ele mesmo nos encaminhou. Começamos com Tiago Isola, candidato a deputado federal, saltense, 39 anos, casado, pai de 9 filhos. Ele possui formação técnica na área de segurança do trabalho, é empresário, atuando nos segmentos de setores de saúde, engenharia, treinamento, projetos e perícias. Foi reeleito presidente da Associação das Indústrias, a ACISA, para esse biênio 2021-2022, e é presidente do Conselho Municipal de Saúde também para esse biênio, entre outras atuações políticas e públicas que ele já teve. Bem, serão 3 blocos de perguntas que vão ser divididos por temas. Nós vamos começar agora para entender um pouco melhor sobre a pessoa. Então, quem começa é o Padre Carlos, por favor. Isso, bom dia a todos, bom dia, Tiago. É com alegria, então, que estamos aqui para esse momento importante, nesse processo democrático que vivemos no Brasil, complicado, mas necessário. Então, a pergunta que eu te faço é: qual é o conhecimento que você tem para exercer o cargo que almeja? Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar o jornal Primeira-feira, né, a paróquia São Benedito e também
a Pastoral da Fé e Política. Acho que é muito importante levar a informação para a população, para eles poderem analisar o currículo e os projetos políticos de cada candidato. Padre, eu entendo que o ingresso na vida política, ela se dá quando você pretende buscar mudança. Aliás, entendo que todos os candidatos a qualquer cargo político deveriam ingressar na vida política com o objetivo de mudar a vida das pessoas e não para fazer a sua vida financeira. Infelizmente, isso é um problema no nosso país. Tá? Dentro da minha formação profissional e social, porque dentro da atuação junto a associações, aos conselhos, não só o Conselho de Saúde, outros conselhos que eu participo, as minhas relações públicas e políticas, participei sempre, mesmo que indiretamente, nos trouxeram conhecimento suficiente para entender como funciona o sistema e as necessidades que a nossa cidade, nossa região, nosso estado tem, e por que precisa ter um deputado federal ou um deputado estadual. Então, eu acredito que tenho, sim, conhecimento, e currículo e know-how para poder exercer com honestidade, com capacidade, o cargo de deputado federal. Você ainda tem mais tempo. Quer continuar? Não, tranquilo. Ok, então vamos passar aqui para a segunda pergunta. Padre, quer fazer a réplica? Não, quer complementar? Eu só acho importante o que você falou, no sentido de dessa preocupação em defender a população. Agora, eu acho que falta um pouquinho esse conhecimento das pessoas em geral, da importância de um deputado federal, o candidato a deputado federal, para a região. Então, é um trabalho dinâmico que tem que ser, no sentido de apresentar a importância da cidade olhar, a região olhar, como funciona o papel desse candidato para a região. Então, é um trabalho bonito e deve ser defendido, trabalhado, para que as pessoas tomem consciência, não olhe apenas para outras instâncias, mas olhe, de fato, a importância desse papel. Então, é importante a pessoa com valores éticos, como você colocou, para desenvolver esse trabalho. Eu só queria completar nesse sentido. Padre, eu concordo plenamente no seu posicionamento e as pessoas precisam entender o papel de cada ente político, de cada cargo eletivo. O deputado ele tem dois papéis principais, que é de legislar e fiscalizar. No Brasil, o deputado ainda tem a vantagem de poder destinar recursos de emendas impositivas e também buscar outros projetos junto ao governo do estado, junto à federação, para poder investir no município, cidades e estado. Esse é o papel principal e central do deputado. Eu entendo que legislar é um dos mais importantes, porque é o que dá o norte para as pessoas seguirem. Então, você propor projetos de leis que possam interferir na melhoria da condição da vida das pessoas, eu acho que é um papel fundamental, ter bons projetos e boas propostas. A escolha para você, uma decisão de você ser candidato é uma decisão muito difícil, principalmente quando você toma ela com o propósito principal de mudar a vida das pessoas. Então, você tem esse propósito principal de mudar a vida das pessoas e não o interesse financeiro, que muitas pessoas querem ser profissional político, elas querem depender do salário, enfim. Mas quando você sai da zona de conforto como empresário, como pai de família, para você se dedicar a isso, porque é uma tarefa exaustiva do ponto de vista emocional, financeiro, enfim, é um trabalho difícil de ser feito. Não é fácil enfrentar uma campanha, mas a gente tem um propósito que é acima das nossas vontades. Eu sempre falo, o meu maior interesse é plantar uma sementinha, não para mim usufruir da sombra e nem para mim colher os frutos, mas para gerações futuras. E que essas gerações que usufruam disso também saibam que alguém fez aquilo, que continue com essa proposta, com esse projeto de melhorar a vida das pessoas. Obrigada. Vamos passar então para a segunda pergunta, que vai ser aqui pelo Jornal Primeira-feira. A gente sabe, até falando aí o que você estava comentando, até antecipadamente, numa conversa informal aqui, que não é fácil ser candidato. Você tem que dispor de recursos financeiros, de tempo, muitas vezes abrir mão do tempo com a família para poder ser candidato. Então, por que você decidiu fazer isso, e se expor, muitas vezes também nessa situação, e dispor desse tempo, de recursos financeiros? Por quê? Denise, eu sempre
desde quando meu pai faleceu, eu tinha apenas 13 anos, eu sempre tive na família pessoas que sempre trabalharam e foram muito ativas socialmente, tanto no âmbito político, meu tio foi deputado na cidade de Salto, aqui em Zamora, quanto meu avô, que trabalhou muito tempo na Guardinha, na Socorro Mútuo, enfim, eu sempre tive boas referências. Meu pai foi uma pessoa que faleceu muito cedo, muito jovem, mas foi uma pessoa espetacular que nos deu o maior patrimônio, que não é financeiro, mas o patrimônio da educação. E sempre tive na família a atuação filantrópica. Então, iniciei minha vida profissional ainda muito jovem e sempre atuei preocupado com a vida das pessoas, porque é da minha natureza eu não consegui dormir sabendo que tem gente passando fome, tem gente passando necessidade. A gente recebe um amigo, fala, poxa, fulano está passando necessidade, está passando fome, tem como se ajudar? E eu fico imaginando aquela cena, me incomoda o não poder mudar a vida das pessoas e todas. O que está ao meu redor eu me empenho ao máximo, dedico muito tempo a isso, tiro da minha casa se for preciso. Mas isso é um dom de amar a gente, porque eu acho que o político, ele tem que ser, principalmente, ele tem que amar pessoas, porque se ele não ama pessoas, ele não vai fazer um bom trabalho. Eu sempre digo, né, de nada adianta você ser um excelente profissional, ter uma excelente formação, se você é um péssimo ser humano. Não adianta de nada. Então, a decisão de você mudar a sua vida, entrar na vida política com todos esses itens que a gente falou, dos desgastes que se tem, tal, mas é um esforço necessário. Não há vitória sem luta. Não há vitória sem luta. Eu tinha consciência plena disso, tanto que a decisão foi tomada conjuntamente com a minha família. Se em algum momento a minha esposa, algum dos meus filhos, entendesse que na vida política não era para mim, se não tivesse o apoio deles, de um só que seja, eu me iniciaria nisso, porque a partir do momento que eu não tenho o apoio da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, eu não vou me sentir à vontade, porque a família é um patrimônio, é o pilar, né, principal da nossa vida, né? Depois de Deus, é a nossa família. Então, eu tenho a consciência disso, do desgaste que é gerado, e já estamos nesse processo, porque assim que acabou as eleições municipais, eu conversei com a minha família, com amigos, e decidi que era o momento disso. Então, eu já vim me preparando, já desde então, para essa jornada, né? E mudar a vida das pessoas tem que ser a vértebra principal desse projeto, né? Mudar a vida das pessoas e principalmente a consciência das pessoas sobre a importância da política, porque as pessoas estão desgastadas com isso, desgostosas com o tema político, um tema que se tornou chato na vida das pessoas, né? Você vai conversar com as pessoas, inclusive eu tenho muito cuidado com isso para não se tornar uma coisa chata. A gente tem que motivar as pessoas a escolher, entender o papel do político, entender o papel dos poderes, entender como ela tem que buscar os seus direitos, né? Quais são os deveres do político. Eu sempre falo também, o político é um empregado do povo. Ele é empregado do povo. Ele é uma autoridade constituída, sim, pelo voto democrático de direito, mas ele é um funcionário do povo, ele é um empregado do povo. Às vezes o político se coloca com pompa da condição de superioridade ao cidadão que o elegeu, que votou nele. E não, na verdade ele é um empregado, ele está lá para servir, né? Eu ando por todos os cantos da cidade, sempre gostei, faz parte da minha formação, porque eu gosto de ser simples, então frequento os mesmos lugares de quando eu era pequeno, quando soltava pipa aqui no bairro, inclusive eu nasci neste bairro que nós estamos aqui, e mantive os mesmos laços de amizades, né? Não deixei, perfeito, não deixei de frequentar os lugares que eu sempre frequentava, de manter minhas amizades, independente da ascensão profissional. Eu gosto disso, estou sempre na periferia, todo mundo que me conhece sabe, eu estou sempre nos fins de semana, Santa Efigênia, Santa Cruz, Marília, União, enfim, a gente tem um ciclo de amizades que a gente manteve, só que é nesses lugares que você escuta a real necessidade das pessoas. Porque se você está só num nicho, como empresário, estiver só num nicho de empresários, você vai saber as necessidades dos empresários. E não também da outra ponta, que é o empregado ou o desempregado. Então, eu acho que isso trouxe uma motivação maior, porque a gente entende as necessidades, entendendo as necessidades, você começa a construir projetos. Como a gente gosta de gente, a gente quer ver melhorar a vida das pessoas, então a gente sempre está imaginando qual projeto que eu posso fazer. Nós estamos debatendo aqui sobre emprego, por exemplo,
Né? 4 segundos. Às vezes tem demanda, tem pessoas capacitadas, mas não se encontram. De qualquer forma, na réplica, eu queria só que você fosse sucinto ao dizer por quê. Uhum. Por quê, secretário? Perfeito. Eu acho que você não respondeu um pouco essa pergunta. Você acabou falando da questão das dificuldades, mas assim, o que está te levando a ser candidato? Mudar a vida das pessoas, mudar a vida da nossa cidade, principalmente porque a gente vê que temos demandas que dependem de fato de um deputado. Podemos falar da parte hídrica, parte de saúde, né, saneamento, isso depende de investimento. E é natural, você vê em outras cidades que têm seus deputados, a evolução nos investimentos nessas demandas. Isso interfere em tudo. Né? Uma cidade que tem excessivamente falta de água, interfere até na empregabilidade. Empresas dependem do recurso hídrico para trabalhar, depende do seu processo. Uma empresa de injeção plástica, por exemplo, depende muito do recurso hídrico. Então, o deputado tem esse papel, porque é exatamente que eu quero mudar a vida da minha cidade, da minha região, eu quero fazer o que deve ser feito, sabe? Não tem como uma cidade ou uma região progredir sem investimento, né? E Salto precisa muito de investimento, a melhoria na questão da água, na questão da saúde. Para reformar o nosso hospital, gasta-se mais de 20 milhões. Gasta-se mais de 20 milhões. De onde vai vir essa verba? O município, por si, não vai ter nunca isso. Ele tem um hospital melhor. A gente construiu uma UPA nas regiões mais populosas, pega a região de Santa Cruz, Marília, Santa Efigênia, toda aquela região. Você tinha uma UPA lá com pediatra e clínico geral, 24 horas para fazer os procedimentos rotineiros. Ela, mãe solo, né? Ou a família, o papai e a mamãe trabalham, hoje é muito normal isso. Pega a criança na creche, chega em casa, está com uma febre, tem que se deslocar até o hospital municipal, daí acaba causando a superlotação. Então você pode ter esse investimento, mas depende da cidade ter um deputado dela. Tem deputados parceiros que ajudam, mandam um pouco de verba? Sim, mas eles vão, por óbvio, privilegiar a cidade deles, né? Onde eles são mais votados. Isso infelizmente é natural. Então o Salto precisa ter, independente de ser eu ou de ser outra pessoa, o meu desejo mais profundo e sincero é que tenha alguém na nossa cidade. Agora, a terceira pergunta, eu passo a palavra para o Wellington, que representa a Pastoral Fé e Política. Primeiramente, bom dia a todos que nos acompanham nesse momento importante para a nossa cidade e região. Em nome da Pastoral Fé e Política, gostaria de agradecer a primeira-feira por ter abraçado, juntamente com a Pastoral, esse trabalho, esse evento de poder levar à população um pouco do quem vai representar, se eleito for, a cidade e a região. Agradecer ao Tiago, que prontamente aceitou o convite assim que fiz contato com ele e se colocou à disposição para estar aqui presente e ajudando nessa evolução da política na nossa cidade. Então vamos à pergunta. Tiago, você se considera uma pessoa preparada para assumir o cargo de deputado com os seus direitos, com as funções que o deputado federal exerce? E se você trabalhou o tempo suficiente até agora, ou nessa próxima até a eleição, para estar assumindo uma vaga como deputado federal? Wellington, sim, eu me considero preparado. Por dois motivos. Primeiro, que eu sempre atuei nos bastidores, né, de forma indireta no setor político. E eu sempre gostei de política. Eu nunca participei ativamente como candidato até então. Eu sempre gostei de estudar, de acompanhar. Sempre escolhi meus candidatos pelo seu currículo, pela sua capacidade de formação e pelos questionamentos que, quando eu os conhecia pessoalmente, por exemplo, questão de questioná-los sobre suas propostas e seus projetos, que eu acho que todo cidadão deve fazer. Eu me considero, sim, preparado para o exercício do cargo político, bem como para atender adequadamente todas as necessidades e as prerrogativas que o cargo me impõe, né? Muitas coisas, isso na vida faz parte, todo dia nós aprendemos. Talvez eu não tenha o conhecimento para resolver todos os problemas do mundo, mas eu tenho a humildade e a simplicidade de buscar aquele que tem conhecimento para poder me ajudar, porque é assim que é a vida, nós aprendemos todos os dias, não somos donos de todo o conhecimento, mas com certeza, estar preparado, eu estou. Como eu disse no início, já desde quando acabou as eleições municipais, eu já tinha conversado com a minha família e já escolhido que isso seria um projeto para nós.
Então, desde lá, eu já iniciei meu trabalho, de escutar as pessoas, de avaliar mais profundamente as necessidades. Quando a gente fala falta água por quê? O que tem que ser feito para resolver? Da onde vem? Como faz? Né? Problema de saúde. Estou afastado, mas sou presidente do Conselho de Saúde. Né? As necessidades são constantes. Né? Se tem problema de vaga cross, quem não tem um parente que tem uma hérnia, ou um amigo, quem não conhece uma pessoa que está na fila de uma cirurgia no sistema cross? Né? Então, são coisas que um deputado pode colaborar muito para mudar e para melhorar. Né? E na nossa cidade depende, nós precisamos muito de investimento. Então, estar preparado é conhecer as demandas, principalmente. Porque, basicamente, como eu disse, o deputado ele tem o papel de legislar. Nesse sentido, propor projetos de leis que mudem e melhorem condições de trabalho. Por exemplo, quando for o SUS. O SUS é maravilhoso, é uma referência no mundo inteiro. Só que ele tem que ser aprimorado, seja do ponto de vista tecnológico, de emparelhamento, né, ou de investimento. Mas é maravilhoso o SUS. Que país que tem um SUS como o nosso? Só infelizmente tem muita corrupção, então tem que ter projetos que combatem isso. Isso é o papel do deputado, propor projetos de lei. Né? Melhoria, investimento, papel do deputado, buscar isso aí. Então, estar capacitado, respondendo o contexto da sua pergunta, estar capacitado e preparado para exercer um papel de deputado é você conhecer de fato a necessidade de um empresário que sofre com a carga tributária e conhecer a necessidade de um desempregado que está passando necessidade na comunidade carente. Então você tem que conhecer e saber as dores de todos. E aí você buscar entender quais são as condições de melhoria e onde que elas devem estar e como devem ser feitas, seja através de um projeto de lei, ou seja através realmente de aporte de investimento, de emendas. Então acho que esse é o papel fundamental do deputado e estou sim capacitado e preparado. Pode ter certeza que se eleito, e se assim for a minha missão, pode ter certeza, é o que eu sempre digo, eu não vou prometer nada, né? Mas eu vou fazer com muita honestidade, com muita hombridade e com muito trabalho. Eu vou fazer pelo próximo mesmo. Obrigado pela resposta. Réplica? Sim. Réplica, padre? Não. Eu tenho uma para você. Você considera que trabalhou tempo suficiente para conquistar essa vaga? Que vem fazendo esse trabalho? Porque a gente sabe que um cargo de deputado federal, estadual, exige tempo para você trabalhar por isso. Não dá para pensar que a gente vai trabalhar 45 dias, 60 dias e conseguir isso. Então, você vem trabalhando a tempo suficiente? Sim, Denise. Aí praticamente há mais de 1 ano e meio, né? Como eu disse, acabou a eleição municipal, eu já comecei a trabalhar. Na verdade, eu apenas mudei uma forma da rotina, porque até então eu circulava dentro das comunidades, dentro dos meus projetos sociais, como um cidadão, um presidente de associação, um presidente de conselho, e como um cidadão que gosta de ajudar o próximo. Então, sempre estive circulando, faz parte da minha rotina de vida mesmo, sempre fui assim. Aos fins de semana eu estou sempre circulando. Então, quando eu decidi, de fato, isso, e foi logo as eleições municipais, eu apenas comecei a trabalhar melhor a questão de argumentação e de debate com as lideranças, com meus amigos, né, com meus apoiadores, com as pessoas que gostam de mim, né, dizendo, olha, eu estou me preparando para estar deputado. Porque essas pessoas, como lideranças, não é só, eu não quero só o voto dela, eu quero que ela busque, junto aos amigos dos amigos dos amigos, também as suas necessidades, suas demandas, e escute o que eles estão satisfeitos na sua cidade. A gente não tem um olho para tudo, a gente sabe do grosseiro, do grosso da necessidade, porque todos nós sofremos falta d'água, todos nós sofremos quando precisamos utilizar um hospital, todos nós sofremos com isso. Então, quem vai trazer essa informação são essas pessoas. Então, eu já iniciei esse trabalho, Denise, já há mais de 1 ano e meio, entendeu? Eu intensifiquei muito mais isso, ou seja, aos finais da tarde, no intervalo que eu podia fugir da minha empresa, aos fins de semana, praticamente 100% dedicado a isso já há mais de 1 ano e meio. Agora, de fato, nesse último semestre, a minha dedicação se intensificou, seja durante a semana, seja durante os fins de semana, né? Então, eu considero sim que estou fazendo um trabalho já há um tempo, porque o político não pode ser um político cometa, aparecer só nos últimos 45 dias da eleição para pedir voto. Porque a população tem que ser convencida do seu projeto, da sua proposta, ela tem que acreditar em você, e você tem que dar permissibilidade de, se eleito, de ela te cobrar daquilo que você propôs. Obrigada. Agora a gente vai para o próximo bloco, que é sobre a atuação do candidato.
E aí a gente começa, então, com a pergunta do padre. Muito bem, você disse algumas coisas aí a respeito das preocupações na cidade, necessidades, enfim. Se eleito, todos nós temos alguma uma bandeira, um tema que nós defendemos. Isso independente do cargo, da profissão que exerça. Se eleito, vai defender qual bandeira? Qual tema, assim, olhando para a função que deseja assumir como deputado federal, qual é o que mais te urge assim, no coração, essa defesa, desejo de defender como tema, como uma bandeira, como algo que vai te nortear, vai te motivar na tua atuação? Padre, saúde. Saúde. Sem saúde não somos nada. E como sempre atuei na área de saúde, sempre trabalhei com médicos, né, tenho clínica de saúde ocupacional, é natural que também as pessoas venham buscar a gente para milhões de problemas, né, e buscar soluções. Eu falei, quem não tem uma pessoa que está numa fila de uma cirurgia, né? Quantas pessoas, esses dias um rapaz me procurou, está com uma hernia gigante, já está há 3 anos na fila para ser uma cirurgia que não é de tanta complexidade. Mas há 3 anos, essa é uma história, se isso rompe, é uma vida que se vai. Então a saúde é fundamental. Existem outros pilares que eu defendo muito, e vou defender muito, mas a saúde é preponderante dentro do meu projeto político, né? O aperfeiçoamento do SUS, projetos de leis para aperfeiçoar o SUS é maravilhoso, mas tem que ser aperfeiçoado do ponto de vista de tecnologia. O prontuário digital hoje, por exemplo, é fundamental. Você está em qualquer cidade e você pode fazer uma viagem com a tua família, você está lá em Fortaleza, você sofre um acidente, tem que estar conectado, integrado às informações, isso ajuda muito, porque às vezes você é um diabético, você tem uma descompensação ali, desmaiou, o médico sabe a rotina que vai fazer, sabe aquele medicamento que você é alérgico. Então, precisa melhorar, precisa de investimento e precisa de projetos de lei para aperfeiçoar o nosso sistema de saúde. Outra coisa que é importante é o sistema CROSS, né? Tem que ter melhoria nesse sistema. É impossível uma pessoa ficar 3, 4, 5 anos esperando uma cirurgia. São vidas, padre. E cada vida que se vai, cada vida que é ceifada, é uma família desamparada. Eu passei por isso no perdi meu pai. É uma cicatriz para todo e sempre. A gente continua, a gente toca a nossa vida. Mas quando a gente perde um ente querido, é uma cicatriz eterna. Podemos falar o que quiser, mas isso é. Durante a pandemia, eu estive como coordenador do Comitê de Enfrentamento também na cidade. Quantos amigos eu não perdi? A vida, a parte mais sensível que nós temos é a saúde dentro da nossa vida, né? Sofrimento de pessoas que não tinham vaga numa UTI. Quantas vezes eu quase perdi minha filha quando nasceu o bebê. Então é um sofrimento muito grande, uma angústia muito grande. Graças a Deus nós tínhamos, na época não estávamos em pandemia, e ela foi muito bem atendida, conseguimos achar uma solução. Mas você vê hoje pessoas que acabam tendo suas vidas ceifadas por falta de emparelhamento adequado, de atendimento adequado, né? Às vezes porque não conseguiu fazer uma cirurgia, um cardíaco, né? A pessoa que tem uma hérnia, a pessoa que tem um problema grave de saúde e depende de uma cirurgia para ter uma qualidade de vida melhor. E principalmente dentro da área de saúde é uma bandeira que eu gostaria de fazer um projeto de lei, inclusive estou rascunhando, já estou me considerando deputado. Acho que a gente tem que fazer isso, né? Se antecipar não custa nada, porque se não for hoje vai ser um dia, se Deus permitir. Mas um dos projetos que eu gostaria muito de apresentar é primeiro a questão do tempo máximo para se realizar os procedimentos, né? O Estado tem que estar preparado para isso, tem que ter investimento para isso. Saúde é prioridade, não adianta, isso é inquestionável, né? Tem que ter recurso para isso, tem que ter investimento. Mas um dos projetos principais aí que eu quero atender é para priorizar atendimento, né, dos idosos e das pessoas com deficiência, com tempo máximo de atendimento e procedimento. São pessoas que estão numa situação de maior vulnerabilidade, né, no quesito saúde, né? Um idoso que precisa de uma cirurgia, por exemplo, acho que ele já tem uma limitação de vida ali, né? Ou seja, ele já está avançado ali. Então, é diferente de um jovem de 20 anos, considerando o mesmo parâmetro de risco, mas o idoso tem um risco muito maior de sofrer e vir a realmente ter um agravamento que possa levar a óbito, né? Então, é assim também com o deficiente.
Então, 1 minuto, candidato. Então, uma dos meus projetos, minhas propostas é realmente criar um projeto de lei que estipule o tempo máximo de atendimento, seja médico, né, de especialidade, ou seja, o procedimento cirúrgico necessário para idosos e pessoas com deficiência. O senhor abordou a questão da saúde e o tempo da pandemia, que foi não só no Brasil, mas no mundo, mas no Brasil, uma das preocupações nós percebemos e vimos o problema, que é a questão da UTI. Na verdade, há muitos hospitais no Brasil que não têm sequer UTI, nenhuma situação de UTI. Então, na verdade, o problema que apareceu, que nesse estado da UTI, mostrou um grave problema no país, que é o descuido da saúde. Na verdade, falta leito hospitalar, falta UTIs. É uma cidade com salto, quantos leitos de UTI nós temos, né? Então, qual seria, assim, também, já que o senhor colocou a saúde como uma bandeira, como um tema, assim, para defender, como seria possível viabilizar melhor essa questão também na saúde, essa questão dos hospitais que não temos UTI? Há muitos hospitais no Brasil, no interior, que não tem esse aparato. Adri, como eu disse até na pergunta anterior, o que acontece é o seguinte, eu até falei, já estou rascunhando um projeto mesmo não estando eleito. Eu acredito muito na antecipação e reconhecimento dos riscos, faz parte até da minha formação profissional, está sempre preocupado com a prevenção, né? O Brasil nunca se preocupou com a prevenção. A gente espera acontecer o problema, infelizmente é assim, todos nós temos. Quando acontece o problema, alguém corre atrás para tentar resolver. Foi aconteceu na pandemia, nós não estávamos preparados. Nunca iríamos estar, mas poderia ter sido menos, com menor sofrimento, né, com mais preparo. Né? A gente citou exemplo, nós tivemos um problema recente no hospital municipal, no qual o gerador não funcionou. Isso assim, não pode ser dessa forma, não pode, isso não pode acontecer. Entendeu? Se foi falha da organização social que administra o hospital, enfim, não estou aqui para julgar, mas a título de exemplo, é uma circunstância que, por exemplo, um hospital, você tem que ter 2 geradores. Se acontece uma catástrofe, um ônibus derruba ali 2 postes ali em frente ao hospital, 2, 3 postes, o tempo que a companhia de fornecimento de energia vai demorar para compensar aquilo, um gerador não vai dar conta. Então, enquanto um trabalha, você já tem que deixar o outro pronto, né? Aciona o outro, aí você vai esfriar aquele, vai abastecer novamente. Então, isso é uma necessidade básica, você está preparado, uma UTI não pode parar. E assim também, eu estou fazendo esse comparativo, porque isso se liga na questão da UTI também. Qual que é o uso médio que eu tenho? Então, eu tenho que fazer uma antecipação de reconhecimento de necessidade. Como está minhas UTIs? Você sempre tem que ter uma ou 2 sobrando. A população está aumentando, tem investimento. Na sua devida proporção, a gente deve estar preparado, né? Há quantos anos nosso hospital não tem uma ampliação, né? Então, assim, não foi... como numa empresa, você se preocupa. Antes de você vender um produto, você se preocupa se você tem matéria-prima suficiente para atender. É a mesma coisa. Tréplica? Não, tá. Obrigado. Vamos passar, então, para a próxima pergunta. Não passou pela sua cabeça, em nenhum momento, apoiar um candidato de fora? Não. De forma absoluta nenhuma. Apoiar um deputado de fora, não. Eu gostaria muito, é um desejo enorme meu, que eu tivesse dobrado com alguém da nossa cidade. Mesmo você muitas vezes abrindo mão de apoio do teu partido, do seu grupo político, mas o maior desejo é que eu estivesse trabalhando com alguém na minha cidade. Infelizmente isso não foi possível, né? Mas em nenhum momento, antes de eu me candidatar, eu pensei nisso. Sempre que tiver alguém na nossa cidade se propondo, se doando, porque não é fácil, né? Uma pessoa que está se doando e é preparada para isso, naturalmente, independente de questão partidária, eu estaria apoiando essa pessoa. Porque quem gosta da cidade quer ver a cidade bem. Né? Seja o candidato do partido qual for, se ele é da nossa cidade, naturalmente ele vai empenhar recursos e projetos para o bem-estar, para a melhoria da vida das nossas pessoas. Então, eu não posso ser egoísta o suficiente de falar, eu não gosto do plano porque ele é de outro partido. Eu não consigo ser assim, né? Eu não consigo pensar dessa forma. Então, seja qual for o candidato, seja qual for o partido político dele, antes de eu estar como candidato, eu gostaria que alguém de Salto realmente
tivesse a possibilidade de ser eleito, porque Salto tem a capacidade, sim, de eleger tanto um deputado federal como estadual. Né? Nós temos 94.300 eleitores, se eu não me engano. Eu acho que esse foi o último dado que a gente teve. Então, assim, tem capacidade, sim, de eleger um deputado estadual e um deputado federal. E isso certamente mudaria muito a vida das pessoas na nossa cidade. Seja na questão de saneamento, seja na questão da saúde, seja na questão de infraestrutura, de investimento, né, e até de emprego, por que não? Então, o deputado tem acesso às embaixadas, né, tem acesso, pode investir na melhoria dos distritos industriais, na questão de infraestrutura. Salto, por exemplo, só a título para o nosso ouvinte entender, Salto, nós temos um problema de constância de reclamação de empresário, por exemplo, com o fornecimento de energia elétrica, que é o básico. Aí nós temos um problema já com a água. Fornecimento de energia elétrica é o básico. Nós temos um problema de instabilidade constante. Onde em qualquer um dos distritos da cidade não tem um empresário que vai falar que é bom um serviço de fornecimento de energia elétrica. E quem vai brigar por isso? O prefeito não vai arrumar encrenca com o governo do estado. Né? Tem que ser alguém que brigue, tem que ser um deputado que vai lá e vai brigar com a companhia, até porque é um direito. O empresário está pagando por aquilo, ele é um consumidor. Só que isso afeta o quê? Supondo hipoteticamente que o Wellington é um proprietário de uma indústria lá de Cotia, ele quer mudar para Salto. A primeira coisa que vai fazer é avaliar a questão logística, a questão de matéria-prima, se tem mão de obra qualificada para atender a demanda do processo dele, e depois ele vai conversar, com certeza, com os empresários do local que ele escolheu para instalar a sua indústria. Né? Aí ele escuta, olha, aqui nós temos problema de fornecimento de energia elétrica, olha, nós temos problema de fornecimento de água. Se isso for uma necessidade extrema do processo dele, ele não vai arriscar trazer a indústria dele para a cidade. É natural isso. Você pega maquinários hoje ultramodernos, qualquer instabilidade da energia elétrica compromete o processo. Ele tem que resetar a máquina, iniciar tudo isso novamente, o prejuízo é enorme. Né? Agora, Salto está num local logisticamente privilegiado, né? Temos formação técnica de qualidade aqui, tem Senai, FESP, universidades, temos mão de obra disponível à vontade, Senac, enfim, temos mão de obra à vontade, temos capacidade de qualificar para quase todos os segmentos. Né? Temos muitas virtudes, Salto é maravilhosa desse ponto de vista, só que precisa ter alguém lutando realmente para ela progredir. 1 minuto. Isso. Ok, eu tenho uma réplica. O que impediu a dobradinha? Não dependeu de mim, Denise. Eu acho que cada grupo, né, tem as suas condições. Às vezes a vaidade de estar no grupo político, às vezes é um fechamento do grupo político partidário, talvez. Né? É difícil saber. Né? Eu tenho a simplicidade e a humildade de dizer que eu toparia. Mesmo sabendo que seria mais difícil, porque às vezes você tem o apoio do presidente do seu partido, você tem um deputado forte, seu partido vai te apoiar, ou até às vezes te ajudar financeiramente. Claro que é muito mais cômodo. Mas por Salto eu faria isso tranquilamente. Eu prefiro gastar mais sola de sapato e se precisar eu vou de porta em porta entregar meu panfleto, se for por esse motivo, mas eu preferia ter alguém de Salto mesmo. Infelizmente, não deu certo, talvez por vaidade ou por questão política de cada um. Réplica? Sim, mas a pergunta é, você fez essa tentativa? Tentamos. Houve recusa? Não, assim, não é que houve uma recusa direta, mas indireta sim, porque já vimos que estava constituindo esses elementos e assim, por mais que você às vezes não tenha um posicionamento direto, existe uma comunicação muito forte de bastidor entre todos, né? Inclusive nos seus grupos políticos. Né? Então a gente já sabia da total impossibilidade, mas houve essas tentativas sim. Tá? E por curiosidade apenas nessa mesma temática, eu fui procurado por 5 ou 6 candidatos de fora, da região, inclusive com propostas extremamente apelativas. E a minha resposta foi o seguinte: eu sempre critiquei o fato de Salto não ter um saltense, do povo ter que se conscientizar em ter algum cidadão daquele, porque eu vou trabalhar contigo. Isso antes mesmo de alguns candidatos de Salto terem disposição ao nome. Por quê? No universo político,
as pessoas se comunicam, principalmente o político, o profissional que está há tempo no exercício do seu mandato, ele está sempre com a antena e com o seu radar ligado. Então ele viu que nós já estávamos há mais de um ano se mobilizando, né? Então quando ele começou a fazer os seus coordenadores fazer um trabalho, vasculhar a cidade, já começaram a falar, ó, Thiago, já estou fazendo um trabalho. Então naturalmente eles vão te procurar. Só que eu mantive essa postura. Tanto que até hoje eu ainda não declarei minha dobrada. Provavelmente eu encerro essa semana. Eu nem poderia falar aqui, mas eu esperei até o último momento, porque eu, sinceramente, eu tinha esse desejo. Então, se você olhar até nas minhas publicidades na rede social, eu não estou falando de nenhum deputado estadual ainda, porque eu vou esperar até os 45 minutos do segundo tempo para decidir. Já tem uma carta na manga, porque você tem que ter a dobrada. Mas eu estou esperando até os 45 minutos do segundo tempo, porque ainda há esperança. Obrigada. Agora a gente vai para o último bloco, e aí, para quem está assistindo a gente, acompanhando, esse bloco a gente vai se concentrar em perguntas específicas para o candidato, né? Então a gente pensou um pouco, discutiu sobre o candidato. A terceira pergunta no bloco. No terceiro, né? Faltou a verdade. O segundo bloco. Perdão, Wellington, estava quase tirando você. Desculpa, vamos voltar, do segundo bloco ainda, depois que a gente vai para o terceiro. Thiago, você já disse que está trabalhando há 1 ano e meio no seu nome para concorrer essa vaga. Nós sabemos que a nossa cidade, por mais de ter eleitores para eleger deputado federal e estadual, historicamente nós tivemos deputados, mas nunca eleitos por Salto. Nós não conseguimos eleger, apesar de ter saltenses, nunca conseguimos eleger. E sabemos que tem que ter o apoio da região. Você tem trabalho na região, já tem base em outra região para poder te ajudar a te dar força para conquistar essa vaga? Sim, Wellington, eu sempre trabalhei muito ativamente, seja do ponto de vista profissional e até social com outros grupos, principalmente e preponderantemente na região de Salto, Itu, Indaiatuba, Cabreúva, Boituva e Porto Feliz. Eu tenho um polo de trabalho muito forte, né? Apesar que eu sempre trabalhei por todo o estado, todo o país. Quando eu lancei o material, inclusive, primeira-feira foram os que me entrevistaram, lancei um material inédito sobre a segurança e a saúde do trabalhador no comércio. Eu circulei o lançamento desse material em todas as cidades do estado de São Paulo. Mas, independente disso, eu tenho mais de 20 anos de trabalho profissional, atendendo mais de 3 mil empresas nessa região, nessa micro-região, Salto, Itu, Indaiatuba, Cabreúva, Boituva e Porto Feliz. Tenho uma atuação forte em Sorocaba, tenho muitos amigos e parceiros de projetos sociais em Campinas, né? Então, assim, nós vamos buscar trabalhar em todos os lugares. Claro, intensificando em Salto. Antigamente, a gente fala, o meu próprio tio, Hermes Zamolha, não era eleito com a votação preponderante de Salto. Tinha uma votação significativa, mas não era ela que dava a ele a eleição em si, né? Mas também nós tínhamos uma população, há 20 anos atrás, bem menor, o número de eleitores bem menor. Então, assim, são dois elementos também na época. Hoje nós temos 94.300 eleitores. Então, 97.300 eleitores, um número altíssimo, isso é possível. Hoje é diferente, mas não podemos contar só com isso. Até porque é o seguinte, muitos candidatos, isso é sabido, isso sempre foi histórico em Salto, saem para candidato, né, dispõem do seu nome para candidato, seja deputado estadual ou federal, para medir, usar disso como uma métrica para uma eleição municipal. E se fosse para mim fazer isso, sinceramente, eu não iria tentar, tá? Para ser bem sincero. Por óbvio, se não der certo, eu vou analisar uma segunda opção, mas não é essa a minha intenção. Porque se fosse para fazer mal feito, ou para usar do povo, eu já estou fugindo dos meus costumes, da minha formação. Eu estou enganando, já comecei enganando. Eu estou usando o seu voto para me medir o que eu quero para o meu futuro. E eu não quero fazer isso. Entendeu? Eu estou lutando para vencer. Eu entrei nessa para vencer, porque senão eu não entraria. Eu não tenho o propósito de fazer isso. Não tem sentido eu iniciar. Por isso que eu já comecei lá atrás. Eu não comecei fazendo pré-campanha. Porque o assunto político, infelizmente, as pessoas estão desanimadas, estão desconvencidas da necessidade de avaliar o seu candidato, estão decepcionadas com a política. Isso é natural. Então, eu não saí fazendo pré-campanha ou campanha, até porque é um assunto chato, você tem que trabalhar. Mas eu trabalhei a consciência das pessoas, a importância delas analisarem o seu candidato e, principalmente, analisar um salto. E eu sempre falei, porque eu tenho amigos que são
amigos mesmo, que têm também um vínculo de amizade com outro candidato. Eu sempre deixei muita vontade. Não importa se é eu ou se é outro, mas precisa ter alguém de Salto. Isso é fundamental. Então, sem essa vaidade. Agora, ainda dentro da sua pergunta, eu tenho um trabalho forte, principalmente do ponto de vista empresarial. Hoje nós aderemos mais de 3.000 empresas nessa região. Né? Então, a gente cria laços de amizade. São 20 anos, né? Visitando, conversando. E a gente que gosta de gente, gosta de conversar, então a gente cria laços de amizade em todos os lugares que a gente vai. Né? Então, é um trabalho que sim vai ser feito na região. Tem uma virtude do meu partido aí no meu processo de campanha, que é que na região, tanto de Campinas quanto Sorocaba, hoje nós temos eu como candidato apenas a deputado federal. Iria ter um candidato da cidade de Campinas, que inclusive já é vereador lá, mas ele desistiu. Então, na região, nós vamos ter um apoio do partido maior sob o meu nome. Né? Isso também vai ajudar, mesmo que indiretamente. E é necessário, sim, todo candidato tem que fazer esse trabalho. O meu foco é Salto. Vou me esforçar e me empenhar muito aqui. Mas a gente tem que ter um trabalho nas outras cidades, sim. Né? Porque, às vezes, a diferença... Tivemos candidato em Salto que não foi eleito deputado por falta de 2.000 votos. 3.000 votos. Né? Conseguiu mais de 20 mil na cidade, mas por 3.000 votos ali no Quart, ele deixou de entrar. Então, às vezes, um pouquinho de empenho que você tinha em outros lugares, você estaria eleito. Então, assim, é um trabalho árduo, eu falei. Até porque o que você mais escuta é que só aparece na época da eleição. Por isso que eu comecei um ano e meio atrás. Não é para simplificar meu trabalho, não. É sim para que tenha um convencimento, para que a gente realmente esteja presente. Eu já me sinto um político, porque quando minha família falou, Thiago, vamos junto, eu falei, eu sou determinado. Nem que eu me eleja só com 60 anos, mas eu vou tentar em todas as eleições. Porque isso eu estou entendendo como uma missão, como sacerdócio. Porque eu estou fazendo isso para ajudar e para melhorar a vida das pessoas. Réplica? Falando em porcentagem, você tem mais uma ideia de quantos de voto você teria na região? É difícil medir isso, é muito difícil por enquanto. O que eu posso dizer para você, e isso eu falo com orgulho e sentimento de gratidão, é que graças a Deus eu sempre, pela minha formação, sempre fui uma pessoa do bem. Então eu tive um acolhimento antecipado dessas pessoas. Poxa, que bom que é você, que bom que você está saindo. Né? Inclusive, há um ano atrás já tinha gente colocando nas redes sociais, eu tinha até que ligar e falar, eu não sou candidato ainda, você tem que mudar isso aí. Tinha amigos colocando, na hora que eu vi, eu tinha que ligar e falar, não pode, que nem, a gente nem era nem pré-candidato ainda, já foi há um ano atrás. Mas assim, isso é gratificante, porque o acolhimento não é qualquer pessoa que cede o seu nome, cede a sua rede social, ou dispõe do seu tempo para falar bem de um político. Entendeu? Então, assim, o que eu estou avaliando muito, e é muito legal, é a recepção das pessoas quanto ao meu nome. Ontem, quando eu soltei o primeiro material nosso político, que aqui ontem iniciou de fato a candidatura, eu fiquei quase 3 horas respondendo no WhatsApp. Foram 400 e poucas mensagens de parabenização. 400 pessoas que gostam de você, que ela perdeu um tempo para falar parabéns, você tem meu voto, conte comigo. Isso é gratificante. A minha métrica é essa, meu trabalho vai ser em cima disso. Porque se a gente começar a se preocupar muito com número, com estatística ou com pesquisas, a gente perde o foco. O meu foco é a minha candidatura, é meu trabalho. Eu tenho que focar nisso agora, é meu trabalho. Obrigado. Réplica? Você acha que só com voto de Salto você conseguiria? Olha, Denise, como eu disse, no meu partido elegeu deputado com um pouco mais de 35 mil votos. Se a população saltense de fato se conscientizar, Salto seria capaz de ela por si eleger, sim, eu como deputado federal. Agora sim a gente vai para o terceiro bloco, né? Eu acabei me confundindo, aquela hora o Padre Carlos aqui me ajudou, né, Padre? Lá pulando as perguntas, né? Não pode, né? Vamos lá para o terceiro bloco agora sim. A gente vai se concentrar em algumas questões específicas para o candidato e eu vou começar então com o Padre Carlos. Isso, a pergunta que eu tenho aqui, na verdade, você já entrou um pouquinho agora na sua resposta, né? O interesse é na vaga de deputado ou apenas deixar o nome pensando na eleição para prefeito, né? Já esboçou um pouquinho esse pensamento, mas agora eu poderia esboçar um pouquinho melhor. Padre, como eu disse, é uma escolha, é um sacerdócio. Você querer se dedicar à vida pública,
como eu disse, não com interesse financeiro. Muito político se candidata para o interesse financeiro. Você se candidata com interesse realmente de melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida da sua cidade, é uma dedicação, né? Então, se fosse para mim fazer métrica, como muitos fazem, então eu não sairia para candidato, né? O meu objetivo, de fato, seria o melhor cenário de todos. Imagine que maravilha. Mesmo que não fosse eu, mas que maravilha nós terminarmos o ano de 2022 com um deputado na nossa cidade. Em 2 anos de mandato desse deputado, todos já vão observar grandes e significativas melhoras na nossa cidade. Então, eu escolhi o ingresso na vida política com o apoio da minha família e dos meus amigos, que é fundamental. Então, para mim, agora, é uma questão de escolha, realmente, de mudança de vida. Porque agora eu não vou desistir, eu sou determinado. Então, a minha luta, a minha perseverança e a minha dedicação está sendo plena e exclusivamente para conquistar, sim, uma vaga na Assembleia. Essa é a minha luta. Eu vou fazer o que for necessário, usar o meu tempo que for necessário, a dedicação que for necessária para alcançar essa meta. Porque sem luta não há vitória, né? E sem acreditar. Tem que acreditar, tem que ter fé, tem que ter paciência, né? Mas principalmente, eu fiz um trabalho desse 1 ano para trás, um pouco mais de 1 ano. O meu trabalho, como eu falei, não foi de buscar voto para mim, até então, mas foi de convencer as pessoas da necessidade de ter um saltense. Então hoje você vai em muitos lugares, as pessoas falam mais constantemente isso. Precisamos ter alguém de salto, precisamos ter alguém de salto. Isso nos anima. O que desanima, até desculpa, está dentro do tema, mas o que desanima é que às vezes você vê cidadão saltense que é político desacreditando nessa probabilidade ou incentivando que essa possibilidade não aconteça. Isso é da sua cidade, isso é na sua cidade. Aí é questão de vaidade e também muitas vezes de negócios políticos. Então é triste ver vereador, outros apoiando pessoas de fora. Não precisa apoiar, mas também não precisa atrapalhar. Porque vai vir, apoia um candidato lá, ele como vereador teve lá, sei lá, 1000 votos. Se ele conseguir todos os 1000 para aquele candidato, está atrapalhando de salto. Se ele conseguir 200, está atrapalhando o candidato de salto. E esse candidato que vai ganhar 200 votos é o famoso candidato cometa. Ele vai aparecer aqui no período de eleição, se mandar 50, 100 mil reais. Tem muitos que foram votados aqui, se pegar a listagem da última eleição, muitos, mas a maioria deles, quer dizer que mais de 90% dos candidatos tiveram voto em salto, não mandaram R$1 sequer para a nossa cidade. A gente achar isso, e depois é coerência, isso é certo, pô. Não é certo. Então, a minha dedicação é de fato para ser eleito. Senão eu não iria concorrer. Não vou concorrer para fazer média para a próxima eleição. Se precisar me candidatar na próxima, se eu entender que é necessário e que tem um caminho para isso, beleza, vamos lutar também. Porque, igual eu falei, eu sou determinado. Eu vou entrar na vida política. Eu vou entrar. Seja com 60 anos, com 90 anos, com 80 anos, eu vou entrar. E pode ter certeza que nós vamos ficar para a história. Eu tenho que deixar um legado. O mesmo orgulho que eu tenho de qualquer lugar que eu vou escutar falar bem do meu pai, eu quero que meus filhos escutem falar em mim. Réplica? Muito bem. E se ganhar, vai terminar o mandato? Vai terminar o mandato? Pretende terminar o mandato? Pretendo, padre. Pretendo. Porque... A não ser que nós estejamos na nossa cidade em uma situação caótica, né? O amor pela cidade sempre supera, né? Mas eu vou terminar o mandato. Primeiro porque é o seguinte, trata-se de uma pessoa que está ingressando na vida política, né, no meu caso, que está fazendo isso com um propósito legítimo e não com interesse financeiro, né? Então, com o quesito honestidade, com certeza eu vou terminar o mandato. Ele não será caçado. Mas, se há a possibilidade de, mesmo assim, por exemplo, você ganhou para deputado, Thiago, você tem interesse em ser prefeito da cidade? Vai depender muito de como vai estar a minha cidade. Porque a minha cidade está em primeiro lugar. Se eu estou cedendo meu nome, gastando energia para representar a minha cidade, vai depender de como está. Porque, assim, tudo depende disso. O deputado, ele tem o seu suplente. 1 minuto. Né? Ele tem seu suplente. Então, se porventura a gente vê que nós estamos numa situação caótica e que é isso que a população saltense quer, é uma questão também de você já ter mandado as suas emendas e você negociar com o seu suplente também a continuidade do apoio à sua cidade. Você consegue fazer 2 papéis. Não é o momento para isso. Eu falei, estou muito focado na minha candidatura a deputado, né?
Mas a gente sempre tem que se antecipar, como falei, sempre se antecipar e pensar no futuro. A gente tem que ter, sempre estar preparado, o mais próximo de estar preparado para uma situação adversa no futuro. Réplica? Você já respondeu também, mas eu pergunto, né? Esse amor à política, o desejo de ser político, com 60, 70 anos, não importa, né? De repente, não ganhando como deputado federal. Gostaria, se candidaria para vereador, prefeito da cidade? Padre, Na experiência que vai fazer agora, você estaria esse desejo? Padre, só como eu disse, talvez esteja sendo repetitivo, foi uma escolha que agora está decidida. Eu vou manter esse trabalho. Converso sempre com o meu assessor que está aqui, o meu parceiro de trabalho, né, o Ferreira, sempre converso com a minha equipe, com a minha família sobre isso. Se nós tivermos 100 votos ou tivermos 100 mil votos, o sentimento de gratidão será o mesmo. Pode ter certeza, eu não sou um cara que desanima. Né? Eu vou tirar a lição necessária para mim continuar. Dia 3 de outubro, continua o trabalho. Dia 3 de outubro a gente continua o trabalho. Porque se você almeja alguma coisa, eu não quero ser o candidato que eu não gostaria de votar. O candidato que só vai e só aparece no período de eleição. Então, se no dia 3 nós sentarmos e falar, Thiago, vamos trabalhar para 26 ou vamos trabalhar para 24, nossa equipe, nossa família, nossa estrutura, nossos amigos entenderem que é necessário fazer um trabalho 24, vamos fazer. Se for para 26, dia 3 de outubro de 2022, eu vou começar a trabalhar para 2026. Porque sem trabalho você não alcança resultado. E assim tem que ser, é uma escolha. Se você é determinado e você tem meta, você tem que se esforçar. É um pouquinho por dia, mas todos os dias. Segunda pergunta, a gente sabe que essa questão de, muitas vezes, se dedicar a trabalhos voluntários, filantropia ou qualquer trabalho social, não necessariamente exige que você exerça um cargo público, né? Não necessariamente, você pode fazer isso, a gente conhece vários exemplos de pessoas que fazem isso sem exercer um cargo público. Então a questão é, qual foi o relacionamento que você mantém com o meio político que acabou despertando em você essa vontade de ir para a política para fazer esse trabalho que você falou que você quer desenvolver? Primeiro, assim, a escolha foi realmente por a gente também estar decepcionado com a política, naturalmente. Só que eu só criticar ou estar decepcionado não vou mudar nada. Né? Se eu não ir para a luta, se as pessoas do bem não dispuserem o seu nome para melhorar a vida política, eu também não posso ficar só reclamando se eu não fizer a minha parte. Agora, como o quesito social foi um dos grandes motivadores também, Denise. Por quê? Primeiro que eu sempre procurei ser discreto. Nunca usei e nunca vou usar isso politicamente. Inclusive, recentemente aconteceu um episódio. Eu sempre fui muito discreto. Quem passa fome está numa situação de vulnerabilidade. Ela não tem que agradecer eu por estar às vezes levando um alimento, uma cesta básica. Não tem que me agradecer. Porque Deus está me dando uma oportunidade muito maior de eu ter como levar algo para ela que está fazendo necessidade. Eu que tenho que agradecer a Deus, Deus ser esse instrumento dele para fazer isso. Então, recentemente mesmo, um hipermercado aqui da cidade, um atacadista, o gerente me ligou, eu comprava insumo da pizzaria lá, falou, Thiago, tem umas carnes aqui e tal, a gente vai liquidar um carrinho cheio até a tampa. Eu comprei, levei inclusive por um parceiro, um amigo meu, que é de um partido totalmente oposto ao meu. Mas é meu amigo, fez um belo trabalho social. Ele falou, Thiago, vamos tirar uma foto? Eu falei, não quero tirar foto com isso. E se alguém perguntar quem deu, pode falar que foi um anjo de Deus, não cito meu nome não. Mas você precisa usar isso politicamente, ele disse. Eu falei, não, se for para ganhar voto trocando por comida, eu prefiro perder uma eleição. Porque seria muito injusto. Eu sempre gostei de ajudar discretamente. Veio da minha formação isso também. Entendeu? Então, só que assim, você se limita, Denise. Quando a gente ama o próximo e a gente faz um trabalho social, cada vez você quer fazer mais. Cada vez você quer ampliar o seu projeto social. Só que chega um momento que você não tem mais braço. Só que a sua boa ambição, nesse sentido, uma ambição de você aumentar a extensão dos seus projetos sociais, né, ele fica limitado. E a política é um meio, sim, de você mudar. Porque, assim, eu estou atendendo uma demanda de momento daquela pessoa. Eu não vou estar aqui para todo e sempre, para poder estar sempre levando uma cesta básica ou ajudando de alguma forma. Eu não vou estar aqui para todo e sempre. E pode ser que em algum momento eu não tenha de tirar isso. Então, eu tenho que se preocupar com o quê? O que
essa pessoa precisa para ela ter condição de ter o alimento dela? Precisa de emprego, precisa de um apoio social. E isso que se faz é com política. Isso que se faz é com política. Então, para mim, conseguir tirar esse assistencialismo, eu preciso achar uma solução definitiva para a vida das pessoas. Hoje nós temos um problema gravíssimo em Salto, de invasões, o número de pessoas desempregadas em situação de vulnerabilidade, de fome, é imenso. Fora os problemas de saúde, enfim, fora todos os outros problemas. Esse é um problema social, o melhor programa social que existe é o emprego, é o trabalho, é a dignidade. Né? E quando as pessoas falam, Thiago, e programa social e apoio financeiro? Deve ter sim. Deve ter. Em situações específicas, a prioridade sempre é o emprego. Mas você vai pegar uma mãe solo, com 4 filhos pequenos. Desculpa, mas como uma mãe dessa vai trabalhar? Ou nós criamos projetos junto a instituições como o SEBRAE, SENAC, outras instituições, para ela ter condição de fazer alguma coisinha na casa dela para complementar a renda dela, né? Ou a gente tem que assumir e assistir essa família, essa mãe solo. Eu sou pai de 9 filhos, minha esposa é um povo para ela cuidar de tudo isso. Mas imagine uma mãe que não tem condição financeira, não pode trabalhar, tem 4 filhos. Você acha que ela vai conseguir, você acha que ela vai conseguir deixar os filhos na creche de manhã, levar os outros 2 à tarde, acompanhar a rotina escolar dessas crianças, né, fazer comida, lavar roupa, dar toda a assistência necessária? Você acha que uma mãe solo vai conseguir fazer isso? Não vai. Não vai. E outra, existe também, infelizmente, no Brasil, um preconceito muito grande da parte de alguns empresários. A mãe faltou 3, 4 vezes porque seu filhinho ficou doente, e a mãe solo. Tem empresário que não compreende isso. Então, ela vai estar constantemente desempregada. Então, eu sou favorável a alguns projetos sociais para auxiliar financeiramente em condições específicas, mas o processo deve ser prioritariamente em dar condição de trabalho para a pessoa conseguir a renda dela, para ter o orgulho, o gosto dela, ter o dinheiro dela, de fazer as suas conquistas. Ela está comprando comida. Ninguém gosta de receber comida de doação. Isso não é uma mentira. Você fala assim, o cara gosta porque é preguiçoso. Não, ninguém gosta. Está numa condição e precisa ser assistido. Porque muitas vezes já está com problema psicológico, psiquiátrico, problemas de uso de droga, de álcool. A sociedade tem que se mobilizar para melhorar a vida dessas pessoas. Agora a gente vai para a pergunta do Wellington. Tiago, por que tentar logo de cara a eleição para deputado federal e não uma outra função como vereador? Wellington, na verdade, assim, a amplitude só que se diferencia. Tá? As pessoas sempre perguntam isso, acham que é até vaidade, mas não é. Inclusive, deixei de... a minha primeira intenção era ser para deputado estadual. Eu deixei exatamente porque tem pessoas que eu gosto, que admiro, e que estão competindo ali. Nós iríamos entrar só numa divisão de votos. Né? Então, eu preferi lutar um pouco mais, porque eu já estava fazendo trabalho há mais tempo, o deputado federal precisa de um pouco mais de voto, mas eu preferi mudar para mim ter uma amplitude melhor e para que essas pessoas também tenham oportunidade de entrar. Né? Agora, o trabalho de um vereador e um deputado não é muito diferente. O que muda é o tamanho do acesso que ele tem. Então, um vereador ele tem o papel de legislar também, né? De fiscalizar, e tem as emendas dele que ele pode usar no município. Né? O deputado tem o mesmo papel, a diferença é que além do meu próprio município eu posso auxiliar e ajudar outras pessoas. Os projetos de lei na parte que cabe, né, podem ter uma extensão maior, mas o trabalho é o mesmo. Né? O trabalho é o mesmo. Agora, tem muito vereador que ingressa na Câmara Municipal, primeiro, por interesse financeiro. Não digo todos, mas sempre tem, isso em todos os lugares. Ele quer fazer a vida dele, não deu certo em nada, agora eu vou ser vereador. E tem muitos que mal conhecem a cidade. Tem um grupo limitado de pessoas ali que votam ele, e é só para aquele grupo que vai trabalhar, mal conhece os problemas da cidade, mal luta para os problemas da cidade. E o pior, aquele que entra, dependendo da condição financeira, ele acaba se tornando muito mais submisso ao poder indireto, né? Ou seja, de outros políticos abocanhar ele ser apenas um fantoche, do que aquele vereador que ingressa realmente com a intenção de mudar a vida das pessoas, que entende a cidade, sabe os problemas da cidade e exerce de fato o seu mandato como deve ser. Então, tanto faz, de fato, assim, a amplitude é maior, claro, de um deputado, em questão de verba, recurso, onde atinge a extensão dos seus projetos, onde eles chegam, né, os seus projetos de lei, projetos de nível nacional, de nível estadual,
né? Então, como eu falei, se mudar uma questão do SUS, o vereador ele consegue fiscalizar o hospital dele, um deputado consegue fiscalizar o Estado, né? Mas o trabalho é o mesmo, não é uma questão de vaidade, é uma questão realmente de entender uma necessidade da nossa cidade, né? Até seria cômodo falar, você para vereador porque está garantido, né? Nós temos uma família grande, já temos história na cidade, garantido. Seria cômodo, de certa forma, né? Mas não é essa a minha intenção, né? Não era essa a minha intenção. A minha intenção é realmente, de fato, mudar a vida das pessoas. Réplica? Eu vou então fazer um pouquinho diferente o final, vou abrir para considerações finais. Eu vou deixar então o Thiago falar e depois cada um dos senhores para fazer as considerações finais. Thiago, você tem 2 minutos para você fazer as considerações finais, contados a partir então de agora. Agradecer primeiramente aí, agradecer para o Jornal Feira, para a questão Benedito, né, Pastoral da Fé e da Política, parabenizar muito, mas muito mesmo por essa ideia de entrevistar os candidatos de Salto e principalmente por incentivar a população a eleger um deputado de Salto, tá? Seja qual for, que seja um cidadão que ame de fato nossa cidade e que queira, né, ingressar como deputado ou como deputada com um propósito realmente de investir na cidade e não de fazer métrica política para próximas campanhas, né? É muito importante essa ação, padre, parabenizo todos vocês, Primeira-feira, a Pastoral, porque as pessoas estão decepcionadas com a política, estão aversas à política, elas precisam conhecer os seus candidatos, sentir se eles de fato estão preparados, conhecer a sua vida profissional, o seu currículo, sua vida familiar, a sua estrutura, o seu trabalho, né, se tem dom para aquilo, enfim. Mas é só avaliando e expondo isso que a gente vai atingir o maior número das pessoas, que as pessoas estão decepcionadas, são muito decepcionadas com a política, né? Então é fundamental que a gente discuta mais. Como eu disse também nisso, deveria ser matéria escolar política, o adolescente saber para que servem os poderes, que é o poder legislativo, o executivo, o judiciário, quem que eu devo buscar, como que eu devo cobrar, né? Conhecer melhor. Então esse trabalho de vocês é muito importante, são de parabéns, gostaria de agradecer a todos, né? Mandar um abraço a todos que estão nos acompanhando pela rede social, né? E torcer para que de fato a nossa população se conscientize. Da minha parte, pode ter certeza que foi uma decisão que eu tomei para mudar de fato a vida das pessoas e melhorar a vida e a condição da nossa cidade, enfim, para exercer aquele mandato, se eleito, né, se tivermos condição de estarmos na Assembleia, exercer com honestidade, com dignidade e com Sim. resultado. Vou deixar o coordenador da Pastoral Fé e Política falar, depois, por favor, aí em seguida o padre. Eu quero agradecer a presença do Thiago, que aceitou participar desse bate-papo aqui com a gente, ao Primeira-feira, por ceder o espaço e abraçar essa parceria, assim, para possamos ser um pouquinho luz para a nossa população, que realmente consiga chegar a todos que estão nos assistindo, realmente a importância, não só da política, mas de escolhermos direito, que a gente siga a luz para que a gente possa ter boas escolhas e colher o fruto no futuro. Então, muito obrigado a todos e obrigado. Luz do mundo e sal da terra, né? Isso. É isso que nós somos chamados a ser. Mas, padre, por favor, o Zé Carlos quer fazer também as considerações finais? No final, ok. Isso, também agradeço, né, ao Tiago por ter aceitado o convite, a todos que participaram, o jornal, a Denise, né, o diácono que a gente conversou bastante. Na verdade, nós chegamos na paróquia, a gente já, logo no início, uma preocupação de despertar a importância da política, o debate, a conscientização sobre a política. Nossa última reunião, nós conversamos um pouquinho sobre isso. E é isso mesmo, descobrir que a política, como na palavra do Papa Francisco, a política é uma forma de viver a caridade. Você falou aí de dar a vida, né, de dar sentido à vida das pessoas, não apenas um assistencialismo, mas de dar a condição da pessoa viver com dignidade sua vida, seus sonhos e projetos. Então eu penso que é isso a nossa intenção, né? Despertar a importância, vencer esse preconceito, falar de política, tudo que nos envolve ao nosso redor está relacionado com política, tudo, né? Então é importante despertar essa necessidade de nos empenharmos na política e tudo mais. E aí então o Papa, na Fratelli Tutti, ele vai dizer:
Todos os compromissos decorrentes da doutrina social da igreja derivam da caridade que é, como ensinou Jesus, a síntese de toda a lei. Isso exige reconhecer que o amor, cheio de pequenos gestos, de cidadania mútuo, é também civil e político, manifestando-se em todas as ações que procuram construir um mundo melhor. Por esse motivo, o amor expressa-se não só nas relações íntimas e próximas, mas também nas macro-relações, como relacionamentos sociais, econômicos e políticos. A importância do político na vida da sociedade. Agradeço a todos. Zé Carlos? Então, a Pastoral Fé e Política ela tem alguns objetivos muito claros. E nós estabelecemos para esse tempo de eleição o propósito de lutar e conscientizar a população para termos eleitos saltenses, deputados tanto para a Assembleia Legislativa como para a Câmara Federal. Então, esse objetivo, inclusive, era contestado por alguns, né? Mas tem as pessoas que vêm de fora, você tem que valorizar. Não, nós devemos valorizar a nossa cidade. Então, a pastoral tem esse objetivo mesmo de ter conscientizar os eleitores para votarem em candidatos que sejam da cidade. Porque tem uma visão melhor da cidade, né? E a Pastoral Fé e Política também se empenha aí nessa conscientização do eleitor para que, faço esse apelo agora também, para que vão às urnas, para que exerça o direito de voto, para que participe mesmo democraticamente desse grande momento que nós estamos vivendo. É necessário que nós nos coloquemos a serviço. E, como disse, o padre lembrou da palavra do Papa, né? O exercício político é uma forma de caridade. Então faça também a sua caridade de ir às urnas e votar, e preferencialmente no candidato saltense. Bem, eu agradeço a participação de todos, né? A gente procurou fazer um evento muito organizado aqui, coordenando o tempo, até para que ficasse agradável para você que está acompanhando também a gente, porque o objetivo é esse mesmo, esclarecer. Então, em nome aqui do Primeira-feira, a gente tem um projeto também, a gente acredita na cidade e a gente vem desenvolvendo nesse sentido de esclarecimento, de formação, porque é com formação que cada um vai poder fazer as suas próprias escolhas, né? E a importância também do diálogo. A gente vive um momento muito difícil hoje em dia. Então as pessoas elas não conseguem ouvir aquilo que é diferente, opiniões diferentes. Então a gente precisa exercitar a conversa, o respeito às pessoas. Você pode não concordar com determinado candidato, mas ouça o que ele tem a dizer. Certamente tem algo que vai ser muito positivo. Então vamos aprender com o outro. Pode ser que você mude de ideia, inclusive. Pode ser que você começou não gostando e você termine falando, puxa, esse aí é o meu candidato. Vamos pensar na cidade, pensar no outro, para que a gente possa mudar a nossa realidade. Então, encerrando, agradeço a participação de todos. Política é um tema, sim, que precisa ser discutido, conversado, com bom senso, respeito, com democracia. É isso que a gente defende. A gente acredita nos direitos, né, de cada um. Então, a gente precisa aprender a discutir de uma forma saudável, que são decisões que afetam todos nós. Ninguém escapa da política. Desde a questão do trânsito, da saúde, do seu trabalho, de tudo. Tudo é política. A gente só precisa escolher a melhor forma de exercê-la no nosso dia a dia. Bem, lembrando então que hoje, 8h30 da noite, a gente tem mais uma entrevista. Então você acompanha pelas nossas redes sociais. A gente vai voltar aí para discutir esse tema. Eu fico por aqui. Agradeço a todos que vão acompanhar esse trabalho. Obrigada.